Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os opioides. Para nós falarmos dos opioides, nós temos que sim lembrar da história do ópio. O ópio ele tem um uso milenar, então sabe-se que ele é utilizado desde 4.000 anos antes de Cristo. Foi um dos primeiros agentes farmacológicos extraídos. Eles são extraídos da papoula e têm o efeito analgésico e calmante, além, é claro, do efeito alucinógeno. Então, ele era muito utilizado por esse efeito analgésico, calmante, também tem o efeito antidiarreico, e isso auxiliava muito na sua utilização. E, além disso, é claro, o efeito alucinógeno era muitas vezes utilizado para ter o contato com os deuses. Então, foi muito difundido devido a todos esses efeitos. Mas como que é obtido o ópio? O ópio ele é obtido através de inserções na cápsula imatura da papoula, fazendo com que ocorra a exsudação de um extrato leitoso. Esse extrato leitoso ele seca ao ar livre e forma uma massa gomosa de cor marrom. Essa massa então é coletada, deixa-se secar e aí obtém-se o pó do ópio. Apesar do uso milenar, o primeiro alcaloide extraído do ópio foi extraído em 1803 por um farmacêutico alemão, que provavelmente eu não vou falar o nome correto dele, mas o nome era Friedrich Sertuner. Não sei bem a pronúncia do nome dele. Ele que isolou o primeiro alcaloide da papoula. Vocês imaginam qual que era esse alcaloide? É muito utilizado hoje, principalmente para dor. Morfina. Então, o primeiro alcaloide isolado foi isolado pelo Friedrich e foi a morfina. Hoje nós temos diversos alcaloides isolados da papoula. É claro que a maior presença é a morfina, mas nós temos também codeína, temos papaverina, entre outros alcaloides, e nós temos diversos alcaloides que foram sintetizados a partir desses alcaloides, então que são semissintéticos, e temos outros alcaloides que foram sintetizados com base nessas moléculas. Esses alcaloides derivados do ópio ou que têm uma estrutura parecida com a morfina são chamados de opioides. Então, nós temos opioides semissintéticos e opioides totalmente sintéticos. Então, os semissintéticos, nós temos como primeiro opioide semissintético a heroína, foi o primeiro a ser semissintetizado. Temos também a hidroximorfona, oxicodona e hidroxicodona. Em relação aos opioides sintéticos, nós temos a meperidina, pentazocina, propoxifeno, tem diversos outros, né, pessoal? Coloquei alguns aqui para vocês terem uma ideia. É claro que nós temos diversas utilizações farmacológicas dos opioides. A principal, né, as principais utilizações são analgésicas e antitussígenas. Como analgésico, nós temos a morfina, a hidroximorfina, metadona, oxicodona, tramadol, que é um opioide sintético, petidina, fentanil, codeína e dihidrocodeína. Como antitussígenos, nós temos a codeína e também a hidrocodona. Então, são algumas utilizações farmacológicas. Nós também temos, eu esqueci de colocar aqui, mas anota porque é interessante e é importante, medicamentos utilizados como antidiarreicos, como, por exemplo, a loperidona, que é o Imosec, vocês já devem ter ouvido falar, é um opioide que é utilizado como antidiarreico. Mas
os opioides muitas vezes são utilizados como drogas de abuso. Até mesmo os medicamentos que são utilizados como analgésicos, muitas vezes causam dependência e acabam sendo utilizados como drogas de abuso. Então, nós temos, né, a utilização por via oral de comprimidos ou soluções. Nós temos também as soluções intravenosas, como por exemplo a heroína, que é utilizada dessa forma. Também pode ser fumado em cachimbo ou até mesmo goma de mascar. Existe sim goma de mascar de opioides, né, como drogas de abuso. Os opioides, eles têm uma característica muito interessante, que é a tolerância. Para vocês terem uma ideia, um indivíduo normal que utiliza de 100 a 200 miligramas de uma substância opioide sem nunca ter utilizado, já vai ter a sensação de sedação, de depressão respiratória, pode ter anóxia e também entrar em coma e até mesmo a morte. Indivíduos que fazem uso crônico desses opioides acabam consumindo doses muito maiores, podendo chegar a 4.000 miligramas por dia. É uma dosagem muito grande. Por que eles acabam aumentando tanto essa dosagem? Porque o organismo ele começa a se defender, ele começa a diminuir a quantidade de receptores a opioides. E isso faz com que precise-se de uma quantidade maior de droga para ter aquele efeito que você tinha, né, que a pessoa tinha quando tomou a primeira dose, usou a primeira vez a droga. Estudos demonstram, né, com dependentes, que eles procuram ter novamente a primeira sensação de euforia. E é claro que muitos não conseguem ter essa sensação e vão aumentando a dose cada vez mais, e isso, é claro, né, acaba causando um dano muito grande para o indivíduo. Nós vamos falar sobre todos os danos, não é só sobre o sistema nervoso central, nós temos diversos danos sobre outros órgãos que esses opioides acabam causando. Além disso, a pessoa que tem tolerância a um opioide vai ter tolerância a outros opioides. Por exemplo, a pessoa que toma morfina para dor não está tendo mais efeito a morfina, resolve mudar para o tramadol. O efeito não vai ter também. Por quê? Porque ela já vai ter tolerância aos outros opioides. Do mesmo jeito que a pessoa que estava tomando tramadol começou a ter uma tolerância, passa para a morfina, no começo até pode ter um efeito maior, porque a morfina ela tem um efeito agonista maior dos receptores, até no começo ela vai ter um efeito bom, mas depois ela começa a criar tolerância também contra a morfina. Então, é muito comum isso acontecer, principalmente com indivíduos que são dependentes, eles acabam aumentando muito a dose e, pessoal, acaba levando a overdose por opioides, que é muito comum mesmo. Muitas pessoas morrem por causa da overdose, porque aumentam a droga por causa da tolerância que o organismo já tem a ela. Os opioides causam sim dependência, e é uma dependência muito fisiológica. No começo, eles vão ter o desejo, a compulsão e a necessidade de continuar tomando o fármaco ou, né, a droga. E essa dependência é comum também para fármacos, pessoal, não somente para drogas de abuso. Muitas pessoas que utilizam morfina, codeína, acabam se tornando dependentes. É claro que as maiores causas de dependência de opioides não são por causa de medicamentos, são por causa de drogas de abuso.
mas os medicamentos podem sim causar dependência. Depois desse desejo, dessa compulsão, a pessoa sente uma necessidade de aumentar a dose. Porque, como eu falei para vocês, ela quer ter a mesma sensação que ela teve quando ela utilizou pela primeira vez. Então, ela vai ter uma vontade de aumentar a dose para ter aquela sensação que ela tinha anteriormente. E quando ela para de utilizar o medicamento ou ela para de utilizar a droga, ela acaba tendo síndrome de abstinência. E é uma síndrome de abstinência muito difícil de superar. É uma síndrome que dura de 5 a 10 dias. A pessoa ela vai estar agitada, ansiosa, vai ter bastante bocejos durante o dia, vai ter transpiração, calafrio, febre, vômito, respiração ofegante, perda do apetite, insônia, hipertensão, perda de peso, rinorreia, convulsão e pupilas dilatadas. Além disso, a pessoa vai ter uma irritabilidade muito grande, vai ter anorexia, já falei, né? Perda de peso, anorexia, depressão, elevação da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e diarreia. Muitos desses sintomas estão bem ligados aos efeitos do fármaco ou os efeitos da droga. Porque lembra que ela causava constipação, né? Ela acabava com a diarreia. Então, a partir do momento que né, os opioides eles cessam a diarreia, então, a partir do momento que você para de tomar um opioide, você acaba tendo a diarreia. Então, pode acontecer. Outra coisa, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas os opioides eles causam hipotensão. A partir do momento que você para de utilizar um opioide, você vai ter uma hipertensão. Isso é bem comum, né, de acontecer e acontece com outras drogas também, né, que vai ter o efeito adverso, vai ser o efeito contrário da droga. Então, isso acontece muito, até porque o organismo, para poder superar o efeito da droga, muitas vezes produz outros neurotransmissores que estão sendo inibidos por ela. E daí, a partir do momento que você para de tomar essa droga, esses neurotransmissores vão ser liberados numa grande quantidade e isso pode causar os efeitos da síndrome de abstinência. E como que ocorre o mecanismo de ação? Como que esses opioides atuam no nosso organismo? Então, eles vão atuar nos receptores opioides. Por que nós temos receptores opioides? Porque nós temos opioides endógenos, como as endorfinas e as encefalinas, que são os opioides produzidos pelo nosso organismo. E nós vamos ter, então, receptores opioides no sistema nervoso central, principalmente no trato solitário, na área cinzenta pariaquedutal, no córtex cerebral, no tálamo e também na substância gelatinosa da medula espinal. Mas nós também temos receptores opioides no sistema nervoso periférico. E nós temos aí presentes principalmente esses receptores endógenos nas terminações aferentes periféricas e também em alguns órgãos nós encontramos esses receptores. Nós temos 4 receptores que são conhecidos como receptores opioides, que são reconhecidos cientificamente. Se vocês forem na literatura, vocês vão ver que tem mais um receptor, que é o receptor sigma, mas já foi observado que esse receptor é um falso receptor do opioide. Alguns estudos desconsideram esse receptor.
Por isso eu coloquei somente os receptores que são reconhecidos cientificamente aqui para falar para vocês. Então, nós temos o receptor Mi, os receptores kappa, os receptores delta e os receptores da nocicetina. Esse receptor aqui é um receptor novo, que ainda está necessitando de alguns estudos, mas nós sabemos que os opioides atuam nesse tipo de receptor. Então, dependendo do receptor que o opioide atua, depende aí o efeito que ele vai causar no organismo. É claro que muitos opioides acabam não atuando em somente um receptor e tem um efeito maior. Então, os opioides que atuam nos receptores Mi vão atuar nos receptores que estão no córtex cerebral, no tálamo, na substância cinzenta periquetal. E eles vão ter efeito analgésico, diminuem a motilidade gastrointestinal, causam depressão respiratória, euforia, sedação e dependência. Os receptores kappa vão estar presentes na medula espinal, no tálamo, no hipotálamo e no córtex cerebral e vão causar analgesia, disforia, dispneia, miose, efeitos psicomiméticos e depressão respiratória. Os receptores delta vão estar distribuídos em várias regiões, mas os principais estão na medula espinal, que causam analgesia. Então, vão diminuir aí a nocicepção, principalmente a nocicepção térmica, ou seja, não tem tanto a sensação de quente ou frio, e isso pode ser um problema muitas vezes, né? Porque a pessoa pode se queimar ou até mesmo ficar em região fria e acabar tendo um problema na circulação e até problemas sérios aí de perda de dedos por causa dessa falta de nocicepção térmica. Além disso, os receptores Pi, eles acabam modulando a função cognitiva e podem, claro, se utilizado, drogas com efeito nesse receptor, ter uma dependência física pela droga. E os receptores da nocicetina, que é um receptor novo, como eu falei para vocês, ainda falta muitos estudos, mas acredita-se que ele esteja vinculado à estimulação nociceptiva. E aqui, pessoal, depende muito da região onde o receptor está. Então, pode causar uma analgesia, como uma hiperalgesia, ou seja, a pessoa pode sentir mais dor do que ela estava sentindo. Então, são receptores novos, ainda não sabemos bem como funciona, mas já observaram que o fármaco ou a droga, quando atua nele, pode causar analgesia, dependendo do local, ou uma hiperalgesia, uma dor intensa. Eu coloquei aqui para vocês alguns receptores e alguns fármacos que vão atuar nesses receptores. Então, os receptores Mi, nós vamos ter analgesia supraespinal, depressão respiratória, ventilatória, respiratória, euforia, dependência e miose. Como agonistas desse receptor, nós temos as beta-endorfinas, a dinorfina e a morfina e os seus diversos derivados. Então, eles atuam muito nesse receptor. Como antagonistas, nós temos a naloxona. E a naloxona, ela é muito utilizada como antídoto dos opioides. Porque se a pessoa chegar lá com uma grave intoxicação por opioide, pode-se sim administrar naloxona
para ter um efeito antagonista nesse receptor e fazer com que a pessoa volte à consciência, volte a ter uma respiração normal e, né, muitas vezes volte do coma. Nós temos ainda o receptor delta, que pode causar modulação do receptor Mi, analgesia e depressão ventilatória. Nesse receptor, nós temos as leuencefalinas, que são endógenas, as beta-endorfinas, que são endógenas, e as dinorfinas, que também são endógenas, que atuam como agonistas. Antagonistas, a naloxona também. No receptor kappa, nós vamos ter o efeito analgésico espinal, depressão ventilatória, sedação e miose. Aqui nós vamos ter a atuação das dinorfinas, da morfina e da nalbufina. E como antagonista, novamente, a naloxona. Tá, professora, você já explicou quais são os receptores, mas mecanismo de ação até agora nada. Então tá, vamos ver como que esses fármacos vão atuar nesses receptores. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que os receptores opioides estão ligados às proteínas G inibitórias. A partir do momento que o opioide se liga a esse receptor, vai ocorrer fechamento dos canais de cálcio. Isso vai fazer com que ocorra uma redução da produção de AMP cíclico, vai ter uma estimulação do efluxo de potássio, nós vamos ter uma hiperpolarização na célula e um bloqueio da transmissão do estímulo doloroso. Isso faz com que ocorra a analgesia, mas também acaba causando os diversos efeitos colaterais e também os efeitos psicóticos. Em relação à farmacocinética, nós sabemos que os opioides eles são bases fracas. Então, quando administrado por via oral, eles vão ser melhores absorvidos no intestino. Por quê? Porque no intestino eles estão na forma não ionizada. Por quê? Por causa do pH básico do intestino. Então, pH básico, base fraca, forma não ionizada, absorção melhor. Nós temos uma característica muito interessante, que os opioides, né, principalmente a morfina, sofre muita metabolização de primeira passagem. Ou seja, quando nós comparamos a morfina oral com a morfina parenteral, nós observamos que a eficiência da morfina oral é 1/6 da eficiência da morfina parenteral. Então, é bem pequeno. A codeína não sofre tanto esse metabolismo de primeira passagem, então nós temos a eficiência de 2/3 da oral comparado com a parenteral. Isso é interessante, por isso muitas vezes a morfina oral ela é melhor utilizada em hospitais e é mais utilizada do que a morfina oral farmacologicamente falando. Mas é claro que quando nós falamos de drogas de abuso, nós temos a heroína, e a heroína ela é utilizada de forma parenteral muitas vezes, e isso acaba causando o efeito rápido, porque ela é injetada diretamente, né, por via parenteral, é injetada diretamente no sangue, o efeito é bem rápido, e isso muitas vezes acaba aumentando aí o potencial de overdose desta droga, né, por ser utilizada por via parenteral. Em relação à sua solubilidade, nós temos que os opioides eles apresentam uma lipossolubilidade muito grande. Isso faz com que eles sejam rapidamente
distribuídos. A excreção, na sua grande maioria, ocorre da forma renal e pode acontecer, mas em pequena quantidade, por forma gastrointestinal, então eliminação pelas fezes. E como que ocorre a metabolização dos opioides? Vai acontecer no fígado. Dependendo do opioide, nós vamos ter uma metabolização um pouquinho diferente. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia, 3 opioides, a heroína, a codeína e a morfina. Vamos começar falando da heroína. A heroína, logo após ser administrada, ela já começa a sofrer metabolização. Alguns minutos depois da sua utilização, ela já vai ser transformada em 6-monoacetilmorfina. É muito rápido essa transformação. Depois disso, essa 6-monoacetilmorfina vai sofrer hidrólise pela enzima acetilesterase, transformando a 6-monoacetilmorfina em morfina. A codeína, ela sofre diversos tipos de metabolização. A principal delas é uma desmetilação. Essa desmetilação faz com que a codeína, seja transformada em morfina. Após a transformação da heroína em morfina e da codeína em morfina, ou até mesmo da utilização de morfina, o metabolismo, tanto no fígado como no rim e no intestino, vai fazer com que essa morfina sofra glicoronização ou N-desmetilação. Então, a maioria da biotransformação da morfina acontece no fígado, mas pode acontecer em menor intensidade no rim e também no intestino. Quando a morfina sofre glicuronidação, nós vamos ter a transformação dessa morfina em morfina 6-glucoronídeo ou normorfina 3-glucoronídeo, que é o principal metabólito inativo da morfina, representando de 50% a 60%. A morfina, como eu falei para vocês, pode sofrer desmetilação pelo citocromo P450, que vocês estão cansados de ouvir já sobre esse citocromo. Essa N-desmetilação vai formar a normorfina. Essa normorfina vai ser transformada através da glucuronidação em normorfina glucoronídeo e vai ser então excretada pela urina, mas esse é um metabólito ativo, ou seja, ele ainda tem ação no organismo, tá? Ao contrário da normorfina 3-glucoronídeo, que é o metabólito inativo. A normorfina, além de ser um metabólito ativo, tem um efeito neurotóxico bem grande, sabe? Então, é bem preocupante esse metabólito por ter esse efeito tóxico. Todos os metabólitos, né, ativos ou inativos vão ser eliminados na urina nessas proporções que nós temos aqui, 1%, 4 a 5, 5 a 60, de 10 a 15. A 6-monoacetilmorfina também é eliminada na urina. A morfina também vai ser eliminada de forma inalterada, mas em concentrações menores. Como eu falei para vocês, os opioides eles não atuam somente no sistema nervoso central. Eles acabam atuando em diversos sistemas e acabam ocasionando alguns efeitos adversos muito graves. Então, vamos começar falando do sistema respiratório. No sistema respiratório, é muito comum usuários terem uma depressão respiratória. E até mesmo as pessoas que estão utilizando medicamento, isso pode acontecer. Por que ocorre essa depressão respiratória?
Primeiramente, os opioides eles fazem com que ocorra uma dissociação do ácido carbônico. Essa dissociação aumenta os íons de hidrogênio. Consequentemente, vai ter uma redução do pH, uma acidose no organismo. Isso faz com que ocorra uma redução da função respiratória, porque o organismo acredita que reduzindo, né, a respiração vai conseguir controlar essa acidose que está acontecendo. Então, esse é uma das maneiras que os opioides diminuem, causam depressão respiratória. Além disso, esses opioides eles acabam atuando nos receptores Mi e Kappa. E esses receptores estão presentes no centro respiratório. A partir do momento que os opioides atuam nesses receptores, eles acabam tornando esse receptor menos sensível à estimulação fisiológica que ocorre pela pressão do CO2. Então, não sei se vocês lembram de fisiologia respiratória, mas algo que estimula a nossa respiração é quando a pressão de CO2 aumenta. Se eu inibo essa sensibilidade, isso faz com que a respiração não aumente, mesmo que a pressão de CO2 esteja aumentada. No sistema cardíaco, os opioides podem causar hipotensão. A morfina, nós sabemos que ela aumenta a liberação de histamina. O que acontece quando o nosso organismo libera histamina? Ele quer recrutar novas células para a defesa, então ele acaba causando vasodilatação. A histamina causa vasodilatação para recrutar essas células. A vasodilatação causa hipotensão. Tem muitos opioides que atuam ainda diminuindo a atividade simpática do sistema nervoso central. A diminuição dessa atividade, além de causar hipotensão, causa bradicardia, né, que é a diminuição dos batimentos cardíacos. Os opioides, como eu já falei para vocês, também têm efeito no sistema gastrointestinal. Mas como que ele atua nesse sistema? Ele vai causar constipação, mas como que ele causa constipação? Não se sabe ainda bem completamente como que ele acaba tendo esse efeito, mas nós sabemos que ele inibe o fluxo autônomo do intestino, então o sistema nervoso central autônomo não manda sinal para o intestino, isso faz com que a motilidade diminua, e também sabemos que existem receptores opioides no sistema nervoso entérico. Quando os opioides atuam nesse sistema nervoso, eles acabam, entérico, né? Eles acabam afetando a motilidade de forma a diminuir a motilidade no intestino. Os pacientes que utilizam morfina no tratamento também relatam, e também os usuários, né, relatam que é muito comum o efeito de náuseas e vômitos. Por que que isso acontece? Porque nós temos uma redução do peristaltismo devido à diminuição da motilidade intestinal. E isso acaba estimulando o vômito e causando náusea. Outra característica bem interessante dos opioides é a sua atuação no sistema renal. Eles causam retenção renal. Primeiro, diminui o tônus do detrusor, que é o músculo responsável pela contração da bexiga. Então, a partir do momento que ocorre uma diminuição desse tônus do músculo, vai ter uma retenção renal. Além disso, tem a diminuição da sensação de depressão, ou seja, a pessoa não sente tanta necessidade de fazer xixi. E nós vamos ter uma inibição do reflexo de micção. Também acaba comprometendo e causando retenção urinária.
Os opioides podem ainda inibir o sistema endócrino. Então, vamos lembrar um pouquinho de fisiologia. O nosso hipotálamo, ele libera o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Essa gonadotrofina, ela vai estimular a adenohipófise a liberar LH e FSH. LH, o hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante. O LH atua em diversas células endócrinas e vai estimular a liberação de hormônios esteroides e peptídicos. E o FSH vai atuar na produção de gametas masculinos e femininos. O LH também atua na produção de gametas femininos, lá na maturação dos óvulos, ele é bem importante. Então, quando utiliza-se opioides, nós vamos ter uma inibição do GNRH. Se ocorre inibição da liberação de GNRH, vai ter inibição do LH, do FSH, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na produção de testosterona e de estrogênio. Além disso, nós vamos ter perda do libido, infertilidade, porque não vai estar mais produzindo gameta, fadiga, depressão, ansiedade, osteoporose, principalmente em mulheres, irregularidade menstrual e impotência masculina. Quais são as manifestações clínicas observadas quando o paciente chega ao hospital devido à toxicidade dos opioides? Nós observamos diminuição da consciência, miose, depressão respiratória, diminuição dos movimentos intestinais, pele enrijecida e com rubor acentuado, hipotensão e bradicardia. São sintomas, do efeito da droga no organismo. Em relação à investigação laboratorial, nós podemos fazer aquela triagem com o screening de imunoensaios que eu dei a aula passada para vocês, que pode ser realizado através da urina, sangue, plasma e fluido oral. Mostrei para vocês como faz, como que se realiza essa triagem, esse screening. Vocês estão aí afiados, não preciso entrar em detalhes, vocês já sabem bastante sobre ele. E também nós podemos realizar e precisamos realizar testes quantitativos. Para a realização desses testes, nós vamos utilizar cromatografia gasosa acoplada a massas e também cromatografia líquida acoplada a massas. Aqui, pessoal, é importante lembrar que nós normalmente utilizamos o sangue para verificar. Podemos utilizar também a urina, depende muito do que tem para utilizar. Mas nós precisamos lembrar também sobre a metabolização das drogas. Muitas vezes nós não vamos conseguir observar a presença, por exemplo, de heroína. Porque lembra que eu falei para vocês que logo que ela entrava no organismo, ela já era metabolizada, já era transformada em morfina, primeiramente em 6-MAM, que é o 6-monoacetilmorfina, e depois em morfina. Então, nós não conseguimos encontrar heroína, nós vamos ter que procurar o metabólito. Então, isso é bem comum, ter que procurar o metabólito da droga. Eu vou passar para vocês, essa semana, um exercício sobre CG ou LC. Eu ainda não sei, não preparei, vou preparar. Vou passar para vocês verem como funcionam esses testes quantitativos com esses equipamentos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Uma boa semana!